E como vocês sabem, na segunda-feira passada, a igreja não está à parte da sociedade. A igreja é uma sociedade de Deus, mas vive nesta sociedade. Jesus disse na oração sacerdotal ao Pai: não peço que os tires do mundo, os meus discípulos, mas livra-os do mal. E nós somos sensíveis àquilo que acontece. E ainda na semana passada nós orámos em favor das vítimas das guerras, das duas guerras que começaram na outra semana. Na segunda-feira passada foi eleito o novo Presidente da nossa República, o nosso Presidente da República. E eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração por ele. Posso ouvir um amém? Amém. De certeza querem orar por ele? Amém. Essa coisa de orar só por aqueles que a gente gosta, a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos governantes, não diz se gostamos ou não gostamos. E portanto às vezes há crentes que oram, quando eles gostam são da sua cor, oram, quando não são, não oram. Mas não é assim o princípio bíblico, sabendo que é a permissão de Deus tudo aquilo que acontece. E vamos orar para que este homem seja iluminado por Deus para as decisões que vai ter que tomar. Ele é o mais alto magistrado da nação, ele é o comandante supremo das Forças Armadas, vai ter uma grande responsabilidade. Toda a gente diz que ele vai ter um mandato muito difícil, atendendo ao estado em que está o mundo e que depois tem reflexos aqui em Portugal. Já viram o preço da gasolina e do gasóleo, não é? E não só, e portanto precisamos que Deus dê a sua graça a este homem, como Deus iluminou tantas outras pessoas no passado que eram governantes, não eram propriamente, fiéis de Deus, não eram propriamente crentes em Deus, não sei se ele é ou não é, mas o que me importa é que a Bíblia diz para nós orarmos e nós vamos fazer isso como igreja. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos levar ao Teu altar o nosso Presidente da República, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por ele, pela sua família, e oramos, Senhor, para que Tu dês a Tua graça, a Tua direção, Senhor, sobre a vida daquele homem, para que ele possa ouvir a Tua voz de alguma forma e poder agir, Senhor, da melhor forma, Senhor. Nós queremos permanecer, que ele permaneça no altar das nossas orações, assim como os outros que nos governam, Senhor, para que possamos ter paz e ser abençoados, Pai. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão, protege a sua vida, abençoe, ilumina-o, guia-o em todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos como igreja. Amém. Amém. Podem sentar. O tema deste mês é a mesa. E eu vou falar sobre as mesas de Deus. As mesas de Deus. E eu vou começar por ler um texto que vai aparecer aqui sobre uma dessas mesas. E quando Deus estava a dar a Moisés orientação para o templo do deserto, o templo portátil, o tabernáculo, como é que devia ser, as medidas, os materiais que devia ser constituído, que utensílios é que devia ter lá dentro, ele falou em construir uma mesa. Diz assim: também farás a mesa de madeira, vai aparecer ali o texto, de acácia, e terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. A esta altura do campeonato, vocês estão a perguntar onde é que eles foram buscar o ouro no deserto. É simples, foram os egípcios que lhes deram quando tiraram as argolas, as pulseiras, os brincos e não sei o que, e deram: vão-se embora, vão-se embora. Foi os egípcios que deram o ouro aos hebreus. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Porque quando Deus dava sinal que deviam levantar o acampamento, então o tabernáculo era todo desarmado, era todo preparado para a viagem de determinadas formas. E a mesa dos pães da proposição, que é isso que estamos a falar, levava 2 varais, também era tapada, e ela era transportada desta forma. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás, e porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. As mesas de Deus. Deus senta-se à mesa conosco. Amém? Ele senta-se à mesa conosco.
E a Bíblia fala em algumas dessas mesas. E a primeira delas é a mesa da religião. Esta que nós acabámos de ler, vamos ver a imagem, não está muito bem definida, mas dá para perceber. Isto era mais ou menos isto, a mesa dos pães da proposição que nós acabámos de ler. E diz para pôr os pães sobre a mesa da proposição perpetuamente. Os pães da proposição também eram chamados os pães da presença, porque era suposto que os pães que cada um simbolizava, eram 12, simbolizava cada uma das 12 tribos de Israel, e eram colocados semanalmente em 2 fileiras sobre a mesa no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém. O que é que eles representavam? Representavam a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. O pão representa a comunhão com Deus. E também a aliança e a provisão de Deus para o seu povo. E por isso é que Deus no deserto enviou o maná para sustentar o seu povo. No deserto não havia como semear, não havia nada para comer praticamente, e Deus sustentou o seu povo. E isto era uma maneira deles olharem para aqueles pães, sentirem-se representados enquanto parte das tribos de Israel e ao mesmo tempo sentirem que é como se fossem eles que estivessem ali na presença de Deus. E de certa forma estes pães também apontam para Jesus como o pão da vida, não é? Como o Evangelho o chama, e a sua comunhão com a Igreja. Então esta mesa era dedicada ao povo da aliança, ao povo da velha aliança, o antigo Israel. Mas a mesa, os pães eram reservados apenas aos sacerdotes. Só os sacerdotes é que podiam comer estes pães. Era uma mesa de comunhão entre Deus e o seu povo. O povo de Israel, a descendência de Abraão, com o qual Deus tinha estabelecido uma aliança, um pacto. Hoje em dia, há muita gente que se senta na mesa da religião, apenas por mera formalidade. Muita gente. Por esse mundo fora, por esse país fora, que se sentam na mesa da religião apenas por mera formalidade. E isto estava a acontecer, mais tarde aconteceu em Israel. Quando no final do Antigo Testamento nós vemos, antes de emergir João Batista e depois Jesus, nós vemos, Malaquias fala-nos nisso, que havia um desprezo pela mesa do Senhor, de tal forma que os pães ganhavam bolor. E outras coisas ainda piores que aconteciam. Então aquelas pessoas estavam na mesa da religião, mas não respeitavam o Deus, o seu Deus. Se os pães eram os pães da presença, deixar que os pães apodrecessem, era a mesma coisa que dizer, não, estou-me a borrifar, eu só quero é cumprir o meu preceito religioso, desde que eu cumpra o meu preceito religioso está tudo bem, mais nada. Desde que eu vá à igreja, desde que eu seja fiel nas minhas ofertas, desde que eu não sei o quê, não há problema nenhum. Ora, isso é a mesa da religião e é bom que nós não nos assentemos propriamente na mesa da religião. A segunda mesa é a mesa do Evangelho. É uma mesa aberta a todos, como já este mês aqui foi citado, e que diz assim, ora, ouvindo estas palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, vocês podem ouvir falar em pão. A dieta alimentar básica em Israel era pão e vinho. No Egito era pão e cerveja, porque eles não tinham videiras, não tinham vinha. Então faziam cerveja a partir dos cereais. Mas ali em Israel, no antigo Israel, era pão e vinho. Então o pão está muito presente. Não só no antigo Israel, mas em toda a humanidade. O pão, tanto que quando se sabe, é fabricado há 6.000 anos. Que é fabricada essa coisa que nós chamamos pão. Mais de uma maneira, mais de outra, mais com este material ou com aquele, mas é uma dieta básica alimentar. Nós falamos, estás a pão e água, não é? Parece que o pão é por isso que Jesus se apresenta como o pão da vida, o essencial da vida. Se nós não temos Jesus, podemos ter muita coisa, mas não temos Jesus, não temos o essencial da vida dentro de nós. Amém? Então, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondendo, disse, certo homem deu um grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vindo porque já tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se e disse o primeiro, comprei um campo e preciso de ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse,
comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos desta vida? Vocês conhecem alguém assim? Estão por aí. Estão por aí à nossa volta, no nosso prédio, no nosso bairro, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa fábrica. Estão lá os coxos da vida, os pobres da vida, os aleijados pela vida, os cegos da vida. Depois disse lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O Evangelho é uma mensagem universal para todos os povos e todas as nações, sem qualquer distinção, de cor de pele, de raça, de educação ou qualquer outro tipo de barreiras que existem entre os seres humanos. O Evangelho passa por cima disso tudo. O Evangelho é transcultural. O Evangelho está acima dessas divisões humanas, está acima das borders, das fronteiras. É estranho, não é? Vem a palavra em inglês primeiro de português e parece que eu sou um grande especialista em inglês. Está acima das fronteiras, está acima das fronteiras físicas e das fronteiras humanas, porque é para toda a gente. Eu vou pedir para pôr a imagem. Isso. É uma mensagem para todos, é uma mesa universal, é uma mesa para todos, todos, todos. E na mesa de Deus, a boa notícia é que cabe sempre mais alguém. Aquele velho pensamento religioso e farisaico que diz que dá a entender que o Evangelho é só para algumas pessoas mais certinhas, está profundamente errado. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para os doentes, não é para os sãos. Aqueles que acham que estão sãos, esses certamente não vão abrir o seu coração ao Evangelho. Mas todos aqueles que abrirem o seu coração e reconhecerem a necessidade de Jesus Cristo na sua vida, o pão da vida, aquele que é a essência da sua vida, da sua existência, então o Evangelho é para esses. Glória ao nome do Senhor. Nós vemos ali pessoas imensas, muito variadas, que estão nesta mesa universal, que é a mesa do Evangelho, à qual todos, todos, todos são chamados. Amém? Mas eu queria convidar uma pessoa para vir à igreja, mas ela é desta religião assim, assim. Não interessa, se ela aceitar vir, convide-a, porque Jesus morreu por essa pessoa também na cruz. A terceira mesa é a mesa da fé. É a mesa da aliança reservada aos discípulos, a ceia do Senhor. É um lugar de memória e de renovação da nossa aliança com Cristo. É a mesa da igreja. Há uma imagem também, se ponham. É a mesa da igreja. Todos os meses nós celebramos aqui a ceia do Senhor. É a mesa dos discípulos, é a mesa da igreja, é a mesa da fé, é a mesa para todos aqueles que creem, é a mesa para todos aqueles que já decidiram um dia dar o seu coração a Jesus e segui-lo. Essa é a nossa mesa. Ela representa muitas coisas. Representa a comunhão espiritual. Paulo dizia aos Coríntios, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Comunhão. Não é chegar um e ir-se embora e depois vem outro, depois vai-se embora. Não, aquilo não é um self-service. A mesa do Senhor, a mesa da fé não é um self-service. É uma mesa de comunhão. Por isso nós, há muitos anos que celebramos desta maneira. As pessoas vêm à mesa para estarem em contacto mais umas com as outras. É uma mesa de partilha. Nós partilhamos o pão e partilhamos o cálice. No início dos tempos foi assim. No início da igreja foi assim. Mas a certa altura, por razões que me escapam, ou pelo menos que escapam à lógica bíblica e ao mandamento de Jesus, em certas áreas religiosas, passou-se a distribuir apenas o pão, mas o cálice não, era só o oficiante que bebia o cálice do vinho. E, portanto, a mesa é uma mesa de partilha,
Porque os símbolos têm uma representação, são símbolos. O pão representa o corpo de Cristo, que foi ferido por nós, e o vinho representa o seu sangue. E, portanto, todos partilhamos desses símbolos. Há uma partilha. A mesa do Senhor, a mesa da fé, é uma mesa de reconciliação com Deus e com os irmãos. É por isso que o apóstolo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É uma oportunidade de reconciliação, é uma oportunidade de autoexame, de nós olharmos para nós próprios e pensarmos: espera aí, eu agora vou à mesa do Senhor, vou tomar estes símbolos, vou estar a dizer, na prática: Senhor, eu ainda estou aqui, eu estou em aliança contigo, eu quero continuar esta aliança, eu quero renovar esta manhã, mais uma vez, esta aliança contigo. Mas se eu tiver o meu coração cheio de raízes de amargura, cheio de sentimentos negativos, isso é um impedimento para que a minha oração passe do teto, para que a minha oração chegue ao céu. E, portanto, então eu devo ter um tempo para olhar para mim mesmo, para me examinar. Não diz para examinar-se e não tomar e não comer, não. Nós temos muito essa tendência. E então passámos a fazer assim. Aquelas pessoas que a gente acha que são dignas, alguns casos, não aqui, graças a Deus, que achamos que são dignos, esses a gente abre-lhes a porta para virem à ceia. Os que achamos que não são dignos, a gente não lhes abre a porta. Não é assim que diz, examine-se o homem a si mesmo. Já chega de polícias da moral dos outros. Nós não somos chamados para sermos polícias dos outros, da moral dos outros, da fé dos outros. Não. Cada um examine-se a si mesmo. Mas arrependa-se, ponha as coisas em ordem e tome o pão e beba do cálice. Participe, renove essa aliança. A mesa da fé é uma mesa de memória. Diz para relembrar, recordar o Calvário, que é a base da nossa fé. Porque Cristo morreu por nós e porque Cristo ressuscitou por nós, nós não somos as mais miseráveis das criaturas. Porque nós queremos em Deus não apenas nesta vida, mas na vida vindoura, na vida eterna, nós não somos as mais miseráveis das criaturas, senão seríamos, diz o apóstolo Paulo. Então, esta recordação do Calvário está sempre diante de nós. Não é preciso vir a Páscoa para nós recordarmos o Calvário. Nós recordamos a cada momento, e particularmente quando celebramos a ceia do Senhor. É uma mesa também de proclamação, de querigma, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Estamos a anunciar, ao celebrar a ceia do Senhor, a mesa da fé, os discípulos, a igreja está a anunciar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está a anunciar a vida eterna, está a anunciar a nossa aliança com Cristo e o nosso futuro em Cristo. É um anúncio que estamos a fazer. É uma proclamação que estamos a fazer. E é também uma renovação da nossa aliança com Deus. E tal como o Pai estava presente no centro de adoração dos judeus, através da mesa dos pães da proposição ou dos pães da presença, como Ele estava presente, assim Ele está presente junto da igreja, junto dos discípulos, representado nos pães, no pão e no cálice. E finalmente a quarta mesa é a mesa celestial, é a mesa da eternidade, as bodas do Cordeiro. E diz assim, lá em Apocalipse: eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve. Isto é a visão de João, o evangelista. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ver um pequeno vídeo.
Isto é uma imaginação. Será com certeza muito mais importante do que isto, muito mais bonito, muito mais impactante. As bodas do Cordeiro e a eternidade na presença de Deus. A mesa tem uma carga muito simbólica. Há muitas representações da mesa. E em qualquer cultura, a mesa representa sempre proximidade, conexão, comunicação, representa comunhão, representa partilha e até representa prazer. O prazer de estar à mesa com os nossos amigos ou com a nossa família. Sabe que há uma... Quando nós falamos em etiqueta da mesa, na sociedade há uma etiqueta da mesa. E as Paulas Bobon desta vida costumam falar sobre a etiqueta da mesa. Então, uns jantares, vocês lembram-se de aqueles jantares no Palácio de Buckingham e assim, não é? Promovidos pela coroa inglesa, a convidados, aquilo tem tudo uma etiqueta. Desculpem lá, os pratos têm que estar a determinada medida. Os flancos que põem à mesa andam com uma fita métrica à medida de distância entre os pratos, entre as cadeiras. E depois é aqui os talheres, o garfo da faca, o garfo da carne, o garfo do peixe, o garfo da sobremesa e a faca. Então, e se o fulano for canhoto? Então, depois ao contrário? Não sei, confesso. E depois o copo do vinho, o copo da água e o copo de não sei o quê e tal. E a pessoa pode pôr os cotovelos, não pode pôr o braço só. E a pessoa pode tirar o casaco ou não pode. Isto é a etiqueta da mesa. Mas há dias eu estava a ler, a ouvir, a ver um vídeo muito interessante de um filósofo brasileiro que eu aprecio muito. E ele diz o seguinte: a verdadeira ideia de etiqueta à mesa é fazer o convidado sentir-se à vontade. A verdadeira etiqueta à mesa é fazer o convidado sentir-se à vontade. E eu quero-vos dizer, irmãos, que aqui os convidados somos todos nós. Todos. Eu, todos. Quem convida é Jesus. Isto é a casa dele. Amém? Então nós somos todos convidados. E por isso, a verdadeira etiqueta de estar à mesa do Senhor, de estar aqui, é que nós nos possamos sentir à vontade. Eu espero que todos vocês se sintam plenamente à vontade. Se vocês sentem desejo durante o louvor de levantar os braços, levantem. Se sentem desejo de bater palmas para acompanhar a música, batam. Se não sentem, não batam. Se estão cansados ou doentes e preferem sentar-se, sentem-se. Se preferem ajoelhar-se, ajoelhem-se. Se querem prostrar-se, prostrem-se. A verdadeira etiqueta é deixar que as pessoas se sintam à vontade. Ninguém deve vir aqui por obrigação, seja velho, jovem ou criança. Deve vir porque sente que deve vir, porque tem prazer em vir. Amém? Estão comigo ou não? Eu espero que vocês se sintam à vontade. Amém? E às vezes nós confundimos sentimentos com expressão de sentimentos. Uma coisa são os sentimentos das pessoas, outra coisa é a forma de os exprimir. Ou as emoções, é a mesma coisa. Há pessoas que têm dificuldade em exprimir os seus sentimentos, ou os seus afetos. São pessoas que amam muito, por exemplo, o seu filho, a sua filha, os seus filhos pequenos, mas há pessoas que, talvez porque não receberam esses afetos em crianças, têm dificuldade em dar esses afetos. Eu lembro do meu João, quando era pequeno, eu era muito toques de agarrar, e a uma certa altura ele virou-se para mim e disse: pai, larga-me, eu já sei que tu gostas de mim. Mas há pais que não são assim, têm dificuldade em exprimir os sentimentos. No entanto, amam fantasticamente os filhos. E as emoções é a mesma coisa. E portanto, quando nós estamos aqui diante de Deus, há pessoas que levantam os braços, há pessoas que dançam, há pessoas que batem palmas, há pessoas que saltam, há pessoas que não sei o quê, e há pessoas que têm outra forma de exprimir os sentimentos, porque a personalidade das pessoas também é diferente. Há pessoas que têm uma personalidade muito introvertida e há pessoas que são extrovertidos. Eu sou muito diferente da minha mulher
ela é o mais extrovertido possível. Eu não sou nada assim. Sou o contrário. Se calhar por isso é que nós nos atraímos, deixámos atrair um pelo outro, não é? Há pessoas que são extremamente sociáveis. Há pessoas que são bichos do mato. São antissociais. Não gostam de estar em grupos muito grandes, não se sentem bem com muita gente. E nós temos que respeitar isso. Porquê? Porque na mesa do Senhor, a verdadeira etiqueta, o dono da casa, o dono do banquete, que convida, quer que todos nós nos sintamos à vontade. Irmãos, eu já tive tempos em que bati muito mais palmas no louvor. Hoje bato menos. Porquê? Porque me apetece. Deus não fica zangado comigo, porque Ele conhece o meu coração. Agora, o que é importante nós sabermos é isto. Deus senta-se à mesa conosco. E se deste sermão não se subjar mais nada, eu gostaria que vocês guardassem no vosso coração: Deus senta-se à mesa conosco. Quando nós nos reunimos no seu nome, Ele está sentado à mesa conosco. Vamos ficar em pé, por favor. É interessante que o termo mesa surge cerca de 40 vezes no Novo Testamento, mas a palavra púlpito nunca aparece. A palavra púlpito aparece uma única vez no Antigo Testamento. E foi um púlpito de madeira que foi construído no regresso dos cativos da Babilónia, quando Esdras e Neemias foram ler a lei do Senhor ao povo, que há muito tempo não tinha essa oportunidade. E então eles foram ler a lei do Senhor ao povo. E o povo começou a chorar de emoção, porque há muito tempo que não ouviam ler a lei do Senhor. Então eles construíram um púlpito de madeira para depois pôr os rolos e poder ler. Mas se nós formos ver quantas vezes aparece o termo mesa no Antigo Testamento, inúmeras. E no Novo Testamento também, muitas, como eu acabei de dizer, e o púlpito não aparece. Portanto, a simbólica da mesa é muitíssimo mais importante do que a simbólica do púlpito, porque a mesa é um princípio no reino de Deus. A mesa é um princípio no reino de Deus. E por isso tudo isto deve ser a mesa e não o púlpito. Durante alguns tempos nós tivemos aqui uma mesa, nem tínhamos púlpito, para semear essa visão na igreja de que a mesa é realmente o princípio no reino de Deus. E deve assumir a centralidade do culto do ponto de vista simbólico, embora a palavra de Deus tenha sempre um lugar de honra nas nossas reuniões. E, portanto, privilegiamos sempre a palavra de Deus. Mas o mais importante a reter é que o nosso Deus senta-se à mesa conosco. Diga comigo: o nosso Deus senta-se à mesa conosco. O meu Deus senta-se à mesa comigo. Amém. Eu vou dizer algumas frases e eu gostaria que os irmãos dissessem amém, se concordam. O nosso Deus é um Deus relacional. Amém. O nosso Deus é um Deus de proximidade. Amém. O nosso Deus tem prazer em comunicar connosco. Amém. O nosso Deus tem prazer na comunhão com os seus filhos. Amém. O nosso Deus gosta de sentar à mesa connosco, tal como Jesus fazia com os seus amigos. Por isso louvemos o nosso Deus com toda a nossa alma. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Meus irmãos, como não temos aqui uma mesa, o ideal era termos aqui uma grande mesa, todos ficarmos à volta da mesa. E talvez deixarmos o lugar central vazio, que era para Jesus. Sabem que eu conheci uma irmã da nossa igreja há muitos anos, que ela vivia só com o marido, mas punha sempre mais um prato à mesa. Ela dizia: aquele prato é para Jesus. Interessante, não é? Interessante, nunca me esqueci disto. Então, mas como nós não temos uma mesa, vamos dar as mãos uns aos outros. Há a pessoa que está à sua esquerda, há a pessoa que está à sua direita, e vamos orar. Aleluia. Vamos dar as mãos todos.
Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos porque tu te sentas connosco à mesa. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos porque tu nos convidas, Senhor, para a tua mesa, Senhor, e queres que nos sintamos bem na tua presença, que nós possamos tomar a nossa refeição espiritual verdadeiramente, Senhor, com liberdade, e que possamos gozar da tua presença, que tu possas impactar a nossa vida, Senhor, e que possas fazer connosco, assim como fizeste com Zaqueu, que entraste na sua casa e em vez de lhe apontar o dedo para os seus erros, a sua simples presença de Jesus naquela casa levou aquele homem a arrepender-se e a mudar de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos sentar à tua mesa contigo, Senhor, e queremos mudar constantemente a nossa vida, queremos converter-nos a ti, à tua vontade todos os dias, em todos os momentos. Trabalha na nossa vida, queremos ouvir a tua voz, queremos gozar da tua presença, queremos ser impactados por ti, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém e amém, amém. Glória a Deus.